Análise de O Pacto. Bom o filme, né? Eu acho difícil a gente ver filme de guerra que tem conteúdo, né? E esse é um filme que tem conteúdo, então eu achei um filme bom. É um filme que dá pra gente falar de vários aspectos da teoria do Bert. É um filme bem sistêmico, né? Que fala sobre essas duas extremidades, duas culturas, guerra, enfim, dá pra gente falar bastante sobre Um Lugar para os Excluídos, o livro do Bert, mas eu escolhi um aspecto bem importante que eu acho que vai enriquecer o seu entendimento do pensamento sistêmico e da teoria do Bert, tá? Pra gente falar nesse filme. Então, qual que é o contexto do filme? É um filme lá não sei se você sabe, baseado em fatos reais. A história não é exatamente real, mas os fatos são reais, né? É bem aquele contexto de guerra que nunca é o que parece, né? E sempre tem as corrupções por trás, e isso afeta gerações e gerações, né? Como no caso ali, os intérpretes e suas famílias. Então, a repercussão sistêmica de acontecimentos como esses são geracionais, e era com isso que o Bert trabalhava continuamente, viajando todos os lugares do mundo, tá? Por isso esse filme é tão rico. Então, muito bem, eles estão lá, os Estados Unidos, na guerra no Afeganistão contra o Talibã. Existe lá o exército americano, um general que é aqui o nosso herói, o John, e ele precisa escolher um intérprete, escolhe o Ahmed, e aí eles vão desenvolvendo a relação deles ali, até que acontece uma emboscada, morre todo mundo, só sobra os dois, o John é capturado e o Ahmed salva ele. E ali, dentro de toda essa tragédia que eles vivem juntos, e de beirar, né, uma coisa bem sacrificial, subir aquelas montanhas, enfrentar a morte para defender o outro, eles vivem uma vinculação profunda de alma, que o filme chama de O Pacto. Então é um pacto de alma que acontece ali, né? E esse é o tema do que a gente vai conversar aqui. Antes de eu entrar especificamente nesse tema, eu quero pontuar alguns outros aspectos que eu acho legal também a gente lembrar, né? O primeiro é que é um filme que fala de valores, então eu acho bem bacana, né? Dois homens de palavra, de honra, e que eles se movem por isso, e isso é bem bacana porque eu pontuo muito aqui esse aspecto de que os filmes, como é que fala? Eles destituem um homem de valor, né? Eles pintam sempre o homem como bobão, como fraco, né? Como não confiável. Essa tem sido a temática, né? Do momento em que a gente vive. De repente vem um filme que mostra esses homens que o mais importante para eles é a integridade, é a honra, acima das questões políticas, das questões de nacionalidade, das questões de religião, e isso precisa ser pontuado porque é nobre, né? E nós precisamos de exemplos como esse, inclusive para que as mulheres possam compreender de onde vem a força de um homem, né? Não é da academia, não é da academia, é deste lugar dos valores, da integridade, né? O que constitui a força interna de um homem está relacionado a esses valores que o sistema trabalha continuamente para destituir, justamente para que os homens percam essa força e a gente padeça como sociedade, né? Então, esse ponto é importante. E o segundo, as mulheres, também é bem importante, assim, como eles colocaram as mulheres nesse contexto, mulheres fortes e mulheres que pontuam a todo momento essa consciência da escolha que elas fizeram ao se casarem com soldados, né? Então, você percebe a força dessas mulheres, você percebe quanto elas não colocam as suas questões emocionais à frente, fazendo chantagem e tentando aprisionar esse homem dentro da esfera doméstica, né? Mas o quanto, por exemplo, a esposa do John entende que ele não voltou da guerra e que ele precisa ir se buscar, né? Ele precisa fazer um movimento de reconciliação, de paz, que ele vai fazer para que ele possa voltar para a família e para os filhos. Então, são
assuntos profundos que a gente não espera ver num filme assim de guerra, né? Agora vamos ao ponto do porquê que eu escolhi esse filme para a gente estudar as questões sistêmicas, por causa dessa vinculação de alma. Então, para a gente entender isso, eu queria que você entendesse que a alma, ela é feita de um material vinculativo, tanto que ela vincula o espírito ao corpo, o que cola, né? O que prega, o que conecta o espírito ao corpo é a alma. E a alma então fica no meio de dois estímulos, do corpo e do espírito. É uma guerra, né, entre o espírito e a carne. A Bíblia fala muito sobre essa guerra e parece uma guerra injusta. Por quê? Porque o corpo é denso, enquanto que o espírito é sutil. E a alma, ela é sensorial, ela precisa de estímulos. Então ela fica entre o corpo e o espírito, e se direciona, se vira para quem estimular mais. E os dois estímulos são completamente distintos. Então a alma é estimulada para o corpo e vira para cá, e é estimulada para o espírito e vira para lá. Quando ela nunca é estimulada pelo espírito, complica. Principalmente por quê? Porque a gente vive num mundo onde esse estímulo para o corpo é contínuo, justamente para que a gente fique mais facilmente manipulável, né? Domesticado, mais animal, mais viciado. Então a gente é estimulado o tempo todo pelos eletrônicos, a gente é estimulado a ser viciado por tudo aquilo que a gente ingere. Todas as músicas estimulam a alma ao animal, né? Há uma sexualidade baixa e aí a alma acaba se vinculando completamente ao corpo e ficando viciada, né? Ansiosa por mais desse estímulo. Enquanto que para que ela tenha estímulo do espírito, ela precisa se voltar para isso. Entende? O estímulo não fica, o espírito não fica o tempo todo falando, olha, vem pra cá, olha, vem buscar o sublime, vem buscar o espiritual, vem buscar o eterno. Não. Então, daí, quer dizer, como é que fica a situação, né? E aí piora muito, então essa é a nossa condição humana. Mas piora muito quando acontece uma tragédia. E a guerra entra na categoria tragédia. O que mais que entra? Um acidente, uma situação, por exemplo, um assalto, uma coisa que as pessoas vivem, uma coisa drástica, um abuso. Tudo aquilo que é muito intenso. Então, os estímulos são muito intensos, envolve violência física, envolve morte, envolve emoções muito intensas, né? Um nível de adrenalina muito forte, muito medo, muita raiva, tudo isso é muito intenso. E as pessoas que vivenciam essas experiências juntas se vinculam a partir dessa experiência. Sabe? E é isso que acontece ali. Então, nesse sentido, o John e o Ahmed vivem uma experiência muito intensa que vincula a alma um do outro mais do que qualquer outro vínculo. Então, é como se eles se tornassem tipo almas gêmeas. Não é isso, tá? Mas é só para você entender que, de repente, é claro que eles amam a esposa, é claro que eles amam os filhos, mas eles simplesmente estão mais vinculados um ao outro do que qualquer outro vínculo. Isso é muito comum, o Bert fala sobre isso nos livros, com soldados. Por quê? Porque matar e ver morrer é algo que marca a alma de uma maneira que dificilmente a alma consegue voltar e simplesmente usufruir daquela outra intensidade de experiência. Então, ela não consegue simplesmente pensar e falar, eu voltei, eu tô aqui, vamos para esse contexto americano, no churrasco com os meus amigos, lembrando daqueles que morreram, daqueles que foram sacrificados. O Bert fala que a alma não se permite, né? Ela não se sente digna, né, de estar vivendo essa experiência de alegria. Se ela não fizer um trabalho, ela nunca mais vai conseguir se conectar por conta daqueles que morreram em batalha, daqueles que viveram tragédias. E os dois vivem uma tragédia, os dois matam juntos. E nada, gente, nada exerce mais impacto sobre a alma do que matar. Isso é um sentido bem profundo. E os dois matam juntos. E isso
faz um pacto de alma. É claro que o filme tenta colocar uma coisa mais em termos de valores, ele me salvou, os Estados Unidos prometeram o visto e aí abandonaram e eu não posso aceitar isso porque eu sou um homem de palavra, eu vou voltar lá. Então o filme explica dessa maneira, mas não é nada disso. Na prática eles se vincularam por essas questões e ele precisa voltar porque o amigo salvou ele da morte e ele precisa salvar o amigo da morte porque eles mataram juntos, entende? Então eles estão aprisionados por essa vinculação. E é isso que a gente trabalha continuamente, esse entendimento. Por quê? Ali os dois são os personagens principais e aí termina o filme como sempre, os Estados Unidos salvando o mundo. Mas na prática, a verdade, né, que esse filme presta um grande serviço trazendo luz a isso, é o quanto existia de corrupção, o quanto existia, o quanto sofreu as famílias de todos esses intérpretes que se dispuseram a ajudar os Estados Unidos, e assim que os Estados Unidos saiu de lá, o Talibã acabou com todos os membros da família. Olha, é uma coisa assim. Então, imagina o impacto disso, de uma alma se vinculando a outra por conta disso, né? Aí, lógico que as próximas gerações, elas vão buscar por compensação. Então, pensa, quantos generais de trás das mesas lá tomaram decisões que sacrificaram essas vidas e tornaram essas vidas insignificantes em nome de qualquer objetivo político, e os descendentes dessas pessoas sofrendo essa vinculação com todos esses inocentes que foram mortos. É lógico que essas pessoas vão se tornar promotores de justiça e vão dedicar a sua vida à busca de uma justiça e uma expiação por algo que eles nem sabem, porque geralmente esses são segredos familiares. Ou seja, as pessoas que participam das decisões que promovem tragédias coletivas, os seus descendentes nunca sabem disso e permanecem vinculados. Então, para que eu escolhi esse filme? Para falar desse entendimento de que, entendendo por essa perspectiva, né, de que a alma está entre o corpo e o espírito, a vinculação da alma, é isso que eu quero que você entenda, a vinculação da alma, ela acontece a partir dos fluidos físicos, ou seja, sangue, ou seja, os fluidos sexuais, por isso a primeira experiência sexual vincula a alma, porque a alma voltada para o corpo, quando ela vive aquela primeira experiência com sangue, com intensidade, com emoções muito fortes, com tragédias que marcam a vida de todo mundo, ou com conteúdo sexual muito intenso, por mais que as pessoas falam, não, eu nunca mais, eu tenho nada com aquela pessoa, odeio aquela pessoa, para mim aquela pessoa não existe, a alma está vinculada por causa dessa experiência. Entender? Então, escolhi esse filme para vocês entenderem que quanto eu explico sobre, às vezes, abusos e o quanto a alma permanece vinculada, vítima e perpetrador, né? Que é a pessoa que faz o mal. E que a gente precisa olhar para isso e incluir e entender que neste lugar, ali, num determinado momento, o John, que era o general, e o Ahmed, que era um pobre coitado, eles se tornam um. Era um pobre despatriado, né? Eles se tornam um, e um zela pela vida do outro e eles vivem uma vinculação. E é isso que acontece com vítima e perpetrador nas tragédias. E essa é a essência do trabalho do Bert, sabe? E todos nós, na nossa família, na nossa história, precisamos olhar e falar: o que será que aconteceu? Por isso que eu sempre falo para os alunos, vai fazer uma constelação, procura a tragédia. Procura a tragédia. Qual foi a maior tragédia que aconteceu na sua família? Porque ali está o nó que a gente tem que começar a puxar.